Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje temos um programa especial Mulher, dedicado exatamente ao aniversário, à marca fundamental que é o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para discutirmos hoje questões relacionadas à luta da mulher por terem mais empoderamento na sociedade brasileira, uma luta que marca a história, a trajetória de várias mulheres, mas de todas as mulheres no mundo inteiro e aqui no Brasil, nós temos aqui conosco a presença da senadora Lídice da Mata, que é do Partido Socialista Brasileiro da Bahia, a quem agradeço pela presença. Muito Obrigada a vocês. E temos também a participação de Guacira Oliveira, diretora do CEFEMEA. Muito obrigado também pela presença aqui. Antes da gente entrar na nossa conversa, nosso diálogo aqui, eu as convido a assistir um pequeno VT. Presente nas grandes lutas sociais desde os tempos coloniais, a mulher brasileira é cada vez mais atuante no processo político. Pela primeira vez na história do país, mais da metade dos eleitores que escolheram o primeiro presidente operário do Brasil era formada por mulheres. A presença feminina foi fundamental para que a Constituição de 34 derrubasse todas as restrições ao direito de voto das mulheres. Somente em 1990, 58 anos depois da mulher conquistar o direito de votar e ser votada, o Senado recebe a primeira mulher eleita, a jornalista mineira Júnia Marise. Antes dela, Eunice Miquiles e Laélia Alcântara tinham assumido cadeiras no Senado como suplentes. No Executivo, 66 anos se passaram entre as eleições de Alzira Soriano, a primeira prefeita, e Rosiana Sarney, a primeira governadora. 23 deputadas constituintes atuaram afinadas na Assembleia de 1987 para garantir as conquistas da nossa mais democrática Constituição. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. Senadora, a luta da mulher é farta, infinita, né? Desde das escravas rebeladas, que tiveram seus olhos furados muitas vezes, as mulheres que foram mortas nas prisões sob tortura, as mulheres que lutavam pela terra, como Margarida Alves, e foram assassinadas, como Rose também. Nessa luta nós estamos num determinado momento que temos uma presidenta que está lá representando todas as mulheres e o povo brasileiro. Mas como é que a senhora situa a luta histórica das mulheres no Brasil contra formas de opressão? Olha, primeiro eu acho que este ano que nós comemoramos 80 anos da conquista do voto feminino é um momento muito especial para comemorarmos, para saudarmos esse momento ímpar em que fazemos 80 anos com a primeira mulher presidindo o Brasil. É um marco na história política do nosso país e é um marco que tem que significar mais do que até já significou até então. É preciso que esses 80 anos e que a conquista de uma presidência mulher no Brasil signifique um avanço rápido das lutas das mulheres. Nós não podemos levar mais 80 anos para conquistarmos mais coisas e tão importantes quanto. Eu acho que nós, nesses 80 anos, conquistamos o direito de votar. Agora nós queremos o direito efetivo de sermos votadas. Nós queremos mudar profundamente o quadro da subrepresentação política da mulher no parlamento brasileiro. Nós não conseguimos, nesses 80 anos, chegarmos a 20% do parlamento brasileiro, 10% do parlamento brasileiro. Nós temos hoje 12% no Senado, aproximando-se dos 10% na Câmara, mas se formos contar a participação da mulher nos legislativos estaduais, não passaremos disso também. Esse é um patamar muitíssimo inferior à representação da mulher na sociedade brasileira. Nós somos 52% da população, somos 51% dos eleitores do Brasil e precisamos, portanto, nos ver refletidas no parlamento brasileiro. Nós precisamos
olhar para uma sessão do Senado Federal e uma sessão da Câmara dos Deputados e nos reconhecermos nela, coisa que hoje é impossível ainda após 80 anos de luta. A luta social das mulheres trabalhadoras no campo, na cidade, essa ainda nós precisamos conquistar etapas também muito importantes, porque ainda convivemos com a violência brutal do trabalho no campo brasileiro, com a ameaça da vida de trabalhadoras rurais ainda, como uma grande marca dessa relação cruel existente no campo brasileiro. Temos também nas grandes cidades a marca também da superexploração mesmo no trabalho doméstico, um trabalho muito pouco remunerado e com poucos direitos trabalhistas no Brasil. Portanto, ainda há muito a conquistar, mas precisamos fazer isso mais rápido e com uma participação mais efetiva, mais direta na política da mulher brasileira. Guacira, o que muda na luta das mulheres contra qualquer forma de diferenciação, discriminação, opressão, subrepresentação, como disse a senadora, a partir da eleição de uma presidenta mulher? Simbolicamente e efetivamente, como é que essa luta se torna mais fortalecida ou mais problematizada também? O que está acontecendo? Olha, acho que essa é uma conquista importante, que revela para toda a sociedade a força que tem a luta das mulheres, né? Agora que a gente está comemorando esses 80 anos do voto feminino, da conquista do voto feminino, a gente se lembra que faz 26 anos que a gente teve uma Constituição que dizia que nós, mulheres, somos iguais aos homens. Era a primeira vez, não é, senadora? A senadora estava nessa luta aqui dentro do Congresso Nacional. A gente vê uma mulher na presidência significa que a sociedade tem poder para mudar. Quem mudou, acima de tudo, foi a sociedade. Quem desejou a mudança foi a sociedade, colocou uma mulher no poder, elegeu uma mulher para presidir a República Brasileira, elegeu algumas mulheres para o Senado, para a Câmara, vem transformando o poder no Brasil, em que pese toda a resistência, né, de uma elite política no poder, quase que totalmente composta por homens, a essas mudanças. A gente sabe que no Brasil, menos do que em qualquer outro país da América Latina, as mudanças em relação à participação política das mulheres foram efetivas. A gente tem uma política de cotas que nunca foi efetivamente cumprida por nenhum dos partidos políticos. Então, quando a sociedade brasileira coloca uma mulher na presidência da República, ela está alertando, né, o poder público, alertando a sociedade, alertando quem faz as leis, alertando os partidos. Olha, nós queremos as mulheres no poder, né? E o nosso voto vai ser uma parte dessa luta, né? Vai ser uma parte dessa possibilidade de conquista. Eu acho que as mulheres brasileiras ganharam também força, valorização pela sua luta, porque essa luta para as mulheres terem direitos iguais, inclusive de participar igualmente do poder, é uma luta das mulheres, né? É uma luta, acima de tudo, do movimento de mulheres, que a democracia brasileira tem ainda uma dívida enorme para saldar com cada uma de nós, né? Essa coisa de que demoramos 100 anos do dia que se teve o primeiro voto no Brasil para o dia que se disse que as mulheres poderiam ser eleitoras. Agora a gente tem 80 anos desde o dia que se disse que as mulheres poderiam ser eleitoras até o dia que a gente elegeu a primeira mulher na presidência da República. Quanto tempo vai demorar para a gente ter uma participação igualitária de mulheres e homens no poder? É para já, entendeu? Então, eu acho que a presença de uma mulher na presidência da República dá força para essa disputa mais democrática, mais radical pela participação paritária das mulheres no poder. Senadora, a senhora já foi prefeita de Salvador, participou do lobby do batom aqui na Constituinte, quando era deputada constituinte, né? Verdade. Mas o que acontece com essa contradição? Porque
foi bem lembrado que até as simples cotas partidárias para serem preenchidas por candidatas mulheres não são preenchidas totalmente pelos partidos. Aparentemente há algum tipo de resistência aí nas estruturas partidárias. Claro. Mas, no entanto, o povo brasileiro não teve essa resistência e elegeu a Dilma. Não teve, o machismo que há na sociedade não impediu que o povo brasileiro se manifestasse de forma muito moderna, muito progressista, elegendo uma mulher. Como é que é essa contradição? É verdade, o povo vai adiante, porque na vida real as mulheres estão em todos os lugares. Na vida real, nós somos mais de 27% das donas de casa, das chefes de família do Brasil. 27%? Né? 27%. Em alguns estados mais, no meu estado é mais. Então, veja bem, nós estamos chegando a quase 1/3 da população brasileira chefiada por mulheres. A população convive com uma universidade que tem já um número de mulheres muito grande como alunas, mas também como professoras, como corpo docente universitário. O setor público brasileiro, o judiciário brasileiro, nos estados, tem um grande número de mulheres desembargadoras, algumas mulheres chegam à presidência do Poder Judiciário do seu estado, ou seja, a mulher está na estrutura da economia e da sociedade. Então, isso se refletirá em algum momento na política. O povo vê isso com naturalidade. Quem não vê isso com naturalidade são as estruturas do poder político, criado pelos homens para manter os homens efetivamente a vida inteira na maioria do poder. Então, o sistema eleitoral brasileiro, ele é extremamente perverso com as mulheres. Por quê? Porque ele é um sistema hoje dependente praticamente do financiamento privado. As mulheres estão fora desse sistema de financiamento privado, porque nós somos a base da sociedade na economia. Nós estamos nas televisões, algumas poucas têm mulheres na direção, mas as jornalistas, a mão de obra, tem uma boa participação das mulheres nos jornais, nas escolas, mas as direções sempre estão nas mãos dos homens ainda. Nós temos no poder também, no capital privado, a presença de mulheres tem crescido muito nas empresas, de dirigentes mulheres, mas os principais comandos das empresas são masculinos. Então, o poder econômico na sociedade é masculino. A mulher participa da base, mas ela não tem o poder econômico. E esse distanciamento da mulher do poder econômico e a sua sustentação, né? A mulher, quando ela sustenta uma família, ela é voltada para dividir o seu salário com a família, tudo isso dá dificuldade para que ela tenha a possibilidade de chegar a representar a sociedade. Ela é uma líder sindical, ela é uma líder comunitária, mas ela não dispõe dos recursos financeiros para se fazer candidata a vereadora, para se fazer candidata a deputada estadual. Na estrutura dos partidos, hierarquicamente colocada, ela é minoria e tem dificuldade de acesso aos fóruns de decisão. Tudo isso vai afunilando o espaço de participação da mulher. E nós, como sempre estivemos um pouco voltadas para o ambiente doméstico, quando há 80 anos passados conseguimos o direito de votar, ainda conseguimos o direito do voto, que era manifestado quase com a decisão do marido. O marido indicava em que a mulher ia votar. O filho depois indicava em que a mulher ia votar. E, finalmente, é que a mulher vai conquistando, pela sua atuação na vida, na sociedade, ela vai começando a conquistar a ideia de que ela própria deve votar e escolher com os seus valores o voto. Né? E aí nós vamos mudando a nossa participação e vamos crescendo a nossa participação. Ainda há muito preconceito da própria mulher sobre a política. A mulher vê a política como uma coisa suja, como uma coisa que ela não deve participar, uma coisa dos especialistas, como, aliás, uma boa parte do povo vê, porque muitos que estão na elite do poder ajudam para que
essa permaneça sendo a visão. Inclusive, uma parte dos meios de comunicação que coloca a política e os políticos como algo sempre negativo, como uma agenda sempre negativa, e que a mulher trabalhadora, dona de casa, que se esforça para sustentar a sua família, que se vê envolvida com um processo extremamente duro de sobrevivência para fazer valer os valores do trabalho, os valores éticos, os valores que precisa passar para o seu ambiente doméstico e familiar, se vê pressionada por algo que ela não tem intimidade, que ela acha que ela não tem condições nem capacidade para vir assumir, que é a política. Vamos analisar um pouquinho agora, Guacira, essa caminhada, essa linha de expansão dos direitos femininos na sociedade, né? Já falamos do voto feminino, começa lá na Era Vargas, também começa na Era Vargas a licença maternidade, que agora está ampliando-se para 6 meses. Lá eram 2 meses, agora 6 meses, ainda não extensiva a toda a sociedade brasileira. Mas essa linha de aperfeiçoamento, expansão dos direitos femininos, como é que o CEFEMEA tem encarado resistências e avanços que estão acontecendo?